Olá, bom dia, tudo bem, povo? O cachorro tá meio assustado, tá chovendo, vai ter um barulhinho de chuva, mas tranquilo, né? O cachorro tá aqui assustado, mas é porque caiu um trovão. Eu tô aqui esperando a mulher. O vídeo de hoje vai ser estranho, mas vai ser uma realidade. Vocês, principalmente pessoas aí que me acompanham, a melhor coisa que, por incrível que pareça, você pode fazer, tanto para você quanto para o seu filho ou filha, é aprender um idioma. É fundamental falar fluente pelo menos um outro idioma, tá? Porque pela situação do nosso país e pela quantidade de amigos que eu tenho fora do país, tá, é muito grande. Antigamente eu não conhecia ninguém na minha adolescência fora do país. Não, na verdade eu conheci um que morou na Holanda, mas ele morou, não morava mais. Então, hoje em dia, né, quando eu abro o meu Instagram, por exemplo, é uma tonelada de gente na Inglaterra, na Irlanda, na Portugal, Suíça, França, Canadá, Estados Unidos, principalmente, né? Eu morei nos Estados Unidos, né? É que tem muita gente lá que eu conheço, em Massachusetts. Então, muita gente, muita gente. E até no Japão, tem um amigo que está no Japão. Então, tem uma turma que está em Dubai fazendo obra lá. Então, a melhor coisa que você tem que investir no seu filho é um curso de idioma. O mais falado é o inglês, tá? Mas, sei lá, tem que se ver o peso e a medida, né? Tem que fazer um estudo, qual seria o melhor país para se aprender o idioma. Eu sei que o alemão se fala não só na Alemanha, né? Mas tem outros países que utilizam do alemão também, né? Tem países como a Suíça que se fala 5 línguas lá, né? Eu não sei como é a convivência lá, né? Eu tenho um amigo lá, vou até perguntar. Ele deve até assistir esse vídeo também, né? E deve comentar. E tem amigos na Bélgica, lá se fala mais francês, né? Na França também, deixa eu ver, na França se fala francês, lógico, né? Desculpa aí. Mas o melhor investimento que você tem que fazer é um curso de idioma. O segundo é curso de programação na área de computação para as crianças. Investir já pensando no futuro, para ver se ela gosta, se adequa, aprende uma linguagem. Porque criança absorve tudo, é uma capacidade de aprender incrível, né? E seria muito, muito interessante mesmo. E não me venha com desculpa, porque quando eu saí do Brasil, na época que eu comecei a fazer jornalismo, eu me inscrevi no programa do governo com professores capacitados, tá? Não era o professor que dava aula regular, por exemplo, de inglês, né? Na sala de aula. Era um curso, era o núcleo de idiomas, por exemplo, do Joaquim Tavra, professor de francês lá, excelente. Morou na Bélgica por muito tempo ela, então ela dominava bem o francês, ela sabia o que estava ensinando, né? A professora de inglês e de alemão que eu tive no Barbosa Lima, são pessoas que morou na Alemanha por 7 ou 8 anos, eu não lembro. E a professora também morou nos Estados Unidos. Então, são pessoas que fazem parte do núcleo de língua. E a professora de italiano, lá daquele que tem lá esqueci o nome da rua, é lá na cidade, rapaz, um jornalista, sei lá o que, Deodato. Era muito bom lá, tá? Material de qualidade, professora fluente, então... Sabe quanto eu pagava por esses cursos? Nada. Só imprimia as Xerox. Era o único gasto que eu tinha, era imprimir as Xerox, tá? Então, para quem não sabe, né, eu falo italiano, falo inglês, e eu tenho um básico de francês, tenho um básico de alemão. Eu consigo ler um jornal em alemão, eu consigo ler um jornal, uma notícia em francês. Eu não tenho a prática da fala, mas eu acredito que se eu passar 6 meses nesses dois países, que eu já tenho a base, vai ser muito bom. Como eu tinha a base já do inglês, né, que eu comecei a aprender com 15 anos, eu não sabia falar e eu não entendia.
Só quando eu cheguei nos Estados Unidos que eu comecei a aprender. Então, desculpa não tem. Eduquem seus filhos e prepare para um futuro. O nosso país está quebrado, infelizmente é a palavra correta. E eu estou nem culpando governo nenhum, tá? Mas a situação de um país que já está quebrado e acontece o que está acontecendo no mundo, não é uma coisa boa. O Brasil agora é o 12º na economia do mundo, perdeu 2 posições. É uma posição boa de arrecadação, mas não de retorno, né? Também não vou entrar em mérito de liberalismo, né? Liberalismo, investimento, não. Mas, enfim, nós sabemos a remazela do nosso país, então não é uma coisa que vai voltar a ser como era antes, nem tão cedo, né? Eu tinha lido há 2 anos atrás, né, antes da pandemia mesmo, um relatório, né, que o Brasil ia demorar 10 anos para voltar a andar. Aí inclui essa porcaria dessa pandemia, então nós não sabemos quando vamos voltar a engatear, não vou nem falar andar, porque a gente tá assim, tipo, economicamente falando, no chão, rastejando. Então primeiro a gente vai ter que engatear, para depois começar a andar, para quem sabe correr, né? Mas sinceramente, eu tô perdendo a esperança em relação à economia, né? Que é uma coisa que vai afetar muito o futuro, tá? E não tem esse negócio de poder porque lockdown, não é por causa do vírus mesmo. Quem fez, quem não fez, enfim, vai afetar diretamente a economia. Já está afetando, montadoras fechando, paralisando, dando férias coletiva, porque estão com medo, né? Esse vírus mata, não é brincadeira não, mata mesmo. Não tem tratamento precoce, não tem nada. O vírus é assassino, ele não perdoa. Então quem tem seus filhos aí numa idade boa, 6, 7, 8 anos, já coloca a criança para aprender o idioma. E procura aprender correto, para ensinar ele correto também, tá? Porque eu, antes de vir para os Estados Unidos, eu tinha uma Smart TV e eu colocava os programas em inglês. Antes, eu já tinha uma noção, eu entendia muito, né? Mas uma coisa é um desenho animado falando. Eles falam devagar e falam assim, tipo, compreensível. Outra coisa é no dia a dia, né? Você tem um choque assim quando um nativo fala e você não entende nada. Você pensa que entende, mas não entende. Mas leva tempo para aprender. Mas uma criança não, uma criança ela consegue decorar. Eu li muitas coisas de psicologia da linguagem. Então, por exemplo, você aprender 300 palavras, você já consegue se comunicar, comprar um pão, comprar uma roupa, perguntar por um ponto de ônibus. 300 verbos é o suficiente, os pronomes mais os verbos. O cachorrinho aqui participando aqui, ele está assustado por causa da tempestade, né? Ia ser de neve, virou de chuva, mas enfim. Então, o único conselho que eu dou é o melhor para os nossos filhos. Criar eles para o mundo, para sair do país e procurar uma melhora. Eu não queria, minha mãe não queria eu aqui nos Estados Unidos. Eu tive que vir, eu tinha que trabalhar, eu tinha que sustentar 3 crianças e dar suporte para os meus coroas, né? A minha coroa e para o meu coroa, né? Te amo, pai e mãe, te amo. Enfim. Mas eles não queriam, que eu, assim, tipo, vontade deles mesmo, não era de ter um filho longe, mas ninguém também esperava, né? Então, é um conselho que eu dou para vocês. Foi um amigo, Luiz Ferreira, que mandou um link para mim de manhã cedo, falando sobre isso, né? E se o cara já tá com uma idade assim que não quer aprender o idioma, procura idiomas que a gente tem uma boa comunicação. Por exemplo, espanhol, o próprio português lá em Portugal, né? O pessoal tem um pessoal, eu vou deixar essa fase final para criticar, né? Tem um pessoal que vai, por exemplo, para Portugal e espera ficar rico no outro dia. Vai para os Estados Unidos e espera ficar milionário com a Ferrari no outro dia, no outro mês. E não é assim. E o que é que essas pessoas fazem? Vê que é muito trabalho, vê que é pesado, vê que é sofrido, principalmente quem não tem documentação regulamentada ainda, né? Quem tá ilegal, né? E volta para o Brasil falando mal que Portugal não tem emprego, que Portugal não tem trabalho, que a Espanha está quebrada. A maioria da galera que está lá estão trabalhando tão bem,
vive numa casa boa, tem um carro bom, paga o seu aluguel, come do bom e do melhor, veste do bom e do melhor, não sobra muito, mas o cara tá vivendo muito bem. Eu tô falando de viver, não de sofrer, de ganhar R$ 1.000, pagar aluguel, conta de água, luz, telefone, gás, e não sei como o cara consegue fazer isso, se alimentar ainda, tá? Então essa galera que volta de país como esse, às vezes um país tá ruim, pula pro outro, mas o cara nem se preocupa em querer aprender, não procura querer se adaptar. Tem gente que chegava nos Estados Unidos, por exemplo, achando que o americano que tinha que saber falar português. É incrível. Aí não procura evoluir, só procura a comunidade brasileira, que não é errado. Mas eu, quando eu cheguei, eu procurava comprar coisas no mercado norte-americano mesmo, os nativos, para eu aprender a linguagem. É um processo, não é assim do dia para o outro. Agora imagina, onde eu morava tinha açougue brasileiro, mercado brasileiro, lanchonete brasileira, tudo brasileiro. Como é que eu ia desenvolver meu inglês falando com o brasileiro? Eu procurei minha melhora. Então isso é aprender o idioma, aprender uma profissão, se legalizar e procurar os caminhos. Isso foi o que eu fiz. Então pense bem, tá? Procure sua melhora. Se você acha que já está numa idade que não vale mais a pena investir, faça isso pelos seus filhos, tá? Não bota desculpa que um curso é caro. Tem cursos grátis e tem cursos Tem o YouTube me ajudou bastante. Eu escutava a rádio de manhã, quando eu ia trabalhar, dirigindo, né, no meu carro. Quando eu voltava, também rádio, também notícias, não música, para escutar os americanos falando, né, para o meu cérebro se adaptar. E 3, 4 horas de YouTube por dia. Só um professor americano no YouTube de graça. Então não tem desculpa. Bota um desenho animado para quem assistir em inglês. De tanto repetir, ele vai aprender que bola é ball e assim vai, entendeu? Então até os meios ficou mais fácil. Antigamente, na minha época, eu aprendi era biblioteca e dicionário ali, ó. Eu escrevi um negócio do videogame, Super Nintendo, né? Gostava de jogar RPG, que é um jogo complicado, né? Um jogo que você tem que ter no mínimo básico de inglês. E às vezes eu não sabia para onde tinha que ir. Eu anotava o que o personagem falava, ia na biblioteca, que nem um dicionário eu tinha dinheiro para comprar. Nem um dicionário. Eu anotava no meu caderno, ia para a biblioteca, traduzia, aí eita, agora eu sei para onde ele tá mandando eu ir. Aí eu pegava e voltava, e passava da missão, passava da fase, né? Então, veja como foi que eu aprendi o básico do inglês na época, quando eu tava com 15 para 16 anos. Aula de inglês eu assistia todas. O pessoal brincando, uma avacalhação, o professor querendo dar aula, e o fulano achando graça da pronúncia, não levando a sério. E o professor de colégio de estado sabe que é mal remunerado mesmo, é desmotivado. E o professor nem ligava. Escrevia um texto, mandava tirar xerox e passava pra gente. E, enfim, era aquelas aulas dadas porque a turma não buscava, né? Aquela coisa de por obrigação. Mas, enfim, espero ter ajudado e procure os melhores caminhos para você e para seus filhos. Eles não merecem sofrer. Paz, namastê.